Antônio Santos, preparados para a maior hegemonia já vista no futebol brasileiro? Aí. Seja bem-vindo, Adenor. Que o Flá do Tite faça 4 gols no Deixaram Santos o do Tite Ricardo chegar. Martins. Hashtag deixaram chegar. Mas assim, eu não acho exagero pensar tá como o animado. Antônio Santos. Você 4 acha, gols, Giovana? Vamos com Exagero? calma, gente. Vamos com Eu acho que é calma. bom ter calma, porque quando a gente joga a expectativa muito lá no alto, é difícil correspondê-la. Então vamos com calma, o Flamengo tem Essa hora elenco vai chegar para ainda. isso, acho que o Tite tem ideias e armas para isso, mas a cautela é sempre importante, porque quanto maior a expectativa, maior acaba sendo a decepção também. Né? Não, mas aí, Vamos com mas calma. assim, eu tô dizendo, Não, tem condições, total. é Mas um eu- grande técnico, com Porque- o elenco que tem. Vai Então, ter é elenco, porque já o começa... dinheiro. Não, pra Então, mim não faz sentido não pensar isso. Tem moral Então, já pra fazer começa, renovação. já começa partindo do necessário. princípio, que ontem a gente falou sobre isso no último lance, o futebol brasileiro, ele não é propenso a grandes hegemonias. Tudo bem, né? mas Não, assim, se já a gente começa tiver com uma isso. hegemonia de 4 anos, 4 anos são 4 décadas do futebol brasileiro. Aliás, o É. Tite tem uma frase que é muito boa, ainda ele no Corinthians em 2015. O macrociclo no futebol dura algumas semanas. É mais ou menos isso. E pro bem e pro mal. E lembrando que crise no Flamengo, que aliás, aquela vinheta é fantástica, né? Que se usa nas redes sociais, vem negar, crise na H. Cara, olha o que o Flamengo em crise, sem aspas ou com aspas, de 19 pra cá, na gestão Landim e Brás, assim, que ele conquistou. Imagine se eles não fizessem tanta bobagem. Foi até o tema que a gente teve ontem, né? Quando o Abel Ferreira vai para a entrevista coletiva e diz: jogadores pediram para sair do Palmeiras porque eles não estavam aguentando, é sinal de que a gente está num mundo doente. Total. Porque o Palmeiras, nesse período, ganhou 2 brasileiros, 2 Libertadores, 1 Copa do Brasil. Aí a gente está aqui falando que o Flamengo precisa começar do zero. Aí nos últimos 4 anos, 5 temporadas, ganhou 2 brasileiros, 2 Libertadores, 1 Copa do Brasil, fora os outros, as taças aí de um jogo, estadual e tudo. Então assim, que é uma maluquice, né? a gente vai. A Daqui a gente- pouco a gente vai ouvir o que o Abel A falou. gente diz inclusive, isso do depois Abel e a gente trata o Flamengo como uma mixórdia de clube. E tudo E é olha o maluquice. que ele ganhou Olha o nos últimos Botafogo, anos, né? líder, o Botafogo que acabou eu de acho demitir que o seu treinador, líder Mas é que eu- absoluto do campeonato. Eu tento fazer uma variação diferente. Eu acho que uma coisa são os resultados, outra coisa é o nível de organização. Sim. E aí, mas aí é eu, né? Não é o torcedor do Palmeiras, por exemplo, ou o torcedor do Flamengo, que de repente tenha um outro olhar sobre isso. Mas eu não consigo dizer que o Palmeiras é uma bagunça, porque não Não ganhou é. Você ou pode- não ganhará neste ano. Pode discutir algumas das escolhas, uma bagunça Uma não é. bagunça não é. O Isso. Flamengo é. O Flamengo. O Flamengo, E exatamente. mesmo assim campeoníssimo. É isso. Tem mais superchat sobre o tema? Hegemonia, eu acho que Em 2 semanas. tem... Não, cara, eu acho que tem tudo pra acontecer. Não. Que Não, assim, não... quem é o time com maior potencial no Brasil para os próximos anos? Flamengo. E quem é Eu o vou time que dizer tem hegemonia, maiores mas potencial individualidades? E quem é o time que Dinheiro. tem o melhor técnico? Dinheiro, Quem é receita. que tem o melhor... E aí é mérito do Landim e do Brás, sim. A receita que tem, uma série de contingências e tal. Tem um senhor treinador, tem um ótimo elenco, precisa ser renovado, mas você tem dinheiro para renovar e tem uma base muito boa ainda, que está lá e que historicamente tem, aquela coisa do Flamengo, o craque faz em casa, e nos anos 90 vendia, barato, né? E ainda assim aproveitou muito pouco e tal. O Flamengo vendeu simplesmente um dos maiores jogadores da história do Corinthians, de graça, 500 pau em 93, Djalminha foi em 600 para o Guarani, Paulo Nunes foi rebote O mais do Agnaldo Liz com O o mais Magno. caro foi o Zinho, que foi por 800 mil pro Palmeiras. Pro Palmeiras, que era um bicampeão e seria tetracampeão 2 anos, mundial 2 anos depois. O Flamengo desmontou a mais brilhante geração dele, de uma vez só. Sem Claro, contar tem outros, Júnior, né, Zico Baiano, e tal. tudo Tudo, Piá mesmo, que voou em 92. Enfim, mas voltando agora. O potencial é isso tudo mesmo, Tainá, que você falou. Assim. O que ponto- tem mais potencial é o Flamengo, ainda mais com a chegada do Tite. Um ponto aí é que é o seguinte, o Flamengo, eu conversei com algumas pessoas lá, o Landim, a situação do Flamengo hoje, que é a chapa do Landim, que inclusive está rachada dentro dela própria, né? Você tinha lá nomes, por exemplo, o BAP que estava com ele, já não está mais na direção, deve vir candidato, enfim. Mas
hoje a situação do Flamengo está preocupada com o movimento de oposição lá, que é a turma que hoje tem o Bandeira, que não virá como presidente, mas deve vir na composição ali. Então, a informação é que, trazendo o Tite, o Landim vai abrir a carteira de reforços na janela de janeiro ou na janela do meio do ano. Abrir a carteira para reforços. Para reforços, para reforços. Entendi. Então, até pensando na eleição que é em dezembro do ano que vem, Sim. dezembro de O 24. contrato do Tite, inclusive, a princípio até o fim do ano que vem, Até né? o fim do ano que vem, porque Viu, Corinthians? Assim vai, que se faz, né? até porque vai ter lá. Então, é uma situação que o Flamengo tem dinheiro em caixa. Mesmo nesse ano aqui, ele cumpriu basicamente, se não cumpriu todas as metas esportivas, vai ficar no 0-0 ali, vai ficar muito próximo, porque as metas eram semifinal de Libertadores e semifinal de Copa do Brasil. Como ele passou para a final da Copa do Brasil, ele ganhou 30 milhões que não estavam previstos, quiseram ter caído nas oitavas da Libertadores. E aí o brasileiro estava projetado, se eu não me engano, segundo. O Flamengo é quinto, pode sair aí. Se bem que de um degrau para o outro de brasileiro é pouca diferença, é 1 milhão e pouco. Então, assim, se o Flamengo projetou quinto, se projetou segundo, terminou em quinto, ele vai ter menos 6 milhões de reais. Para o Flamengo, para quem Com a renda da Copa do Brasil da final, para quem tem tá bom. receita de 1 bis, 6 milhões não é, né? 6 milhões é muito para gente, mas para quem ganha 1 bi, Olha por você. ficar 6 milhões não é tanto. Então, assim, desse ponto de vista, o Flamengo projeta uma janela bem ativa em janeiro. Tem que ver se vai acertar ou não as contratações. Por exemplo, contratou o Cebolinha, não rendeu. De repente, renda com o Tite. De repente renda com o Tite, aliás, com quem o Cebolinha Foi foi muito um bem na dos Copa destaques da Copa 19. América. É isso, então. Exatamente. Também Então, 19 de março. Temos um ponto aí. A gente abriu enquete pra galera participar e Tite vai dar certo no Flamengo. 69% acham que sim. Boa. Mas me impressiona, tá? 31% acharem que não. De repente é torcida, né, Tana? Pois é, não sei se Um secadores... voto torcida. Assim, né? Pode ser, pode ser. A esmagadora maioria, seja qual for, 55, 70. Mas é que o vai tá. futebol, ele tem o ponto humano, é óbvio isso, né? E daí a gente já sabe que pode dar errado. Como o Chelsea, por exemplo. O Chelsea é campeão da Champions, continua fazendo investimentos altos, contrata muita gente que outros clubes, inclusive, queriam. Tem aquele elenco inchado, mas a bagunça da diretoria acaba afetando muito o Chelsea em campo. E acho que isso a gente tem que levar em consideração também. O PSG, mesmo tendo aquele trio de ataque maravilhoso e tendo outras peças que também chamavam a atenção de outros clubes, como por exemplo o Vitinha, quando vai para o PSG, chamava a atenção de outros clubes, e a gente pode listar outros tantos aqui, não correspondem pelo menos ao mínimo do que a gente esperava. Eu entendo que o Flamengo tem um nível mais alto pelo que já conquistou antigamente, mas eu acho que tem alguns jogadores que já renderam muito no Flamengo que eu tenho minhas dúvidas se vão render novamente o que já renderam em algum momento. E aí eu não tô falando de alguns nem por idade, por exemplo, o Thiago Maia é um que me coloca dúvidas e é jovem ainda, se não me engano ele tem 26, Gabigol, 27, o Gabigol também não tá numa fase boa. Eu não sei se isso é uma tendência de carreira ou se o Tite vai conseguir recuperar esses jogadores.